Para nós cristãos católicos, esta semana, de maneira muito particular e especial, nós abrimos a semana na terça-feira celebrando os arcanjos. E é bom que nós saibamos que não existem apenas os 3 arcanjos que têm nome, Rafael, Gabriel e Miguel. Existem outros arcanjos, mas que nós não sabemos quais são os nomes deles. Mas esses são os mais populares. Hoje, dia 2 de outubro, a igreja celebra todos os anos os santos anjos da guarda. Já para saber que cada um tem o seu anjo da guarda, aquele que o acompanha, aquele que está na presença de Deus e ao mesmo tempo daquele que ele guarda, que ele orienta aqui na terra. Eu queria, tendo como base o catecismo da Igreja Católica, que é a doutrina oficial da nossa igreja, o pensamento dos grandes teólogos, dos grandes pensadores da Bíblia, a palavra, a teologia e a própria Sagrada Escritura em si, refletir rapidamente como que nós podemos contextualizar os anjos no mundo sensível, no mundo terreno que é o nosso, mas também no mundo suprassensível, no mundo além dessa sensibilidade que é o mundo eterno, o mundo espiritual. Primeiro, o que não são os anjos? Eu queria começar pensando pela negativa. Os anjos não são aqueles seres gordinhos, que tem umas bochechinhas toda rósea, que tem umas asinhas bonitinhas, umas carinhas meio bobinhas. Os anjos não têm essa visão esotérica, mística, do misticismo. Isso não é a doutrina cristã católica. Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar que não consegue-se, na verdade, nem definir qual é a forma de um anjo. Anjo é uma pessoa, mas não como eu e você. Pessoa, de persona, do latim, significa aquele que tem vontade, inteligência, aquele que tem razão, tem livre-arbítrio. Os anjos têm tudo isso, como eu e você. Eles também são criaturas de Deus. Porém, a grande diferença dos anjos para com os humanos, para conosco, é que eles só possuem uma única natureza, a espiritual. Por isso chamados seres simples. Nós somos seres compostos. Nós temos corpo, carne e nós temos espírito. Eles não têm carne. Então eles não têm essa materialidade como nós. Anjo tem asa? Não, anjo não tem asa. Ele não é pássaro. Anjo tem pena? Não, ele não é pomba. Tudo isso é simbologia, minha gente. É preciso a gente compreender o que é uma simbologia daquilo que é uma realidade. Asa significa aquilo que está elevado. É por esse motivo. Porque não dá para você narrar exatamente para que a nossa racionalidade possa assambarcar tamanha profundidade do que são esses seres espirituais. Santo Agostinho, certa vez é que vai dizer: enquanto missão são chamados de anjos, mas enquanto natureza são seres espirituais. Quando eu digo, por exemplo, arcanjo, quando eu falo virtudes, quando eu falo potestades, quando eu falo anjo da guarda, eu estou falando sobre a missão deles, a missão dada por Deus. Mas todos eles são 3 hierarquias e 9 coros. É assim que o catecismo define. Todos eles, na natureza, são seres simples. A igreja também nos ensina que no momento da nossa concepção, e isso é importante que nós saibamos, no momento da nossa concepção, cada um
tem o seu anjo da guarda que o acompanhará por todo sempre. Eu tenho o meu, você tem o teu. Quantos anjos da guarda nós temos? Baseado no livro do profeta Daniel, capítulo 7, que nós chamamos no contexto bíblico de Apocalipse do Antigo Testamento, justamente para nós podermos ter uma base referencial, conceitual, do Apocalipse do Novo Testamento, lá do livro escrito por João, o último da Bíblia, desse Apocalipse do Antigo Testamento escrito pelo profeta Daniel. Lá diz que muitos servos, milhares e milhões de milhões, porque não dá para contar quantos anjos existem, miríades de miríades, é o que a Bíblia nos ensina. Mas é importante, minha gente, nós podemos pensarmos com a igreja dentro desse contexto. O anjo não é para ser adorado. O anjo, ele pode ser venerado, como a questão de veniat, de respeito. O anjo, e isso aqui porque está fora da temporalidade a nossa, por exemplo. Nós somos seres humanos compostos de corpo e espírito, e nós estamos aqui em loco, ou seja, nós estamos num determinado ponto geográfico, nós estamos no tempo e somos marcados por essa temporalidade. Nós não temos o dom de bilocação, por exemplo. Estamos aqui e estamos aqui, ponto. Os anjos não. Como são realidades espirituais, os anjos, ao mesmo tempo que estão conosco, estão no trono de Deus, na sala do trono. É interessante e é lindo isso, porque a igreja nos ensina, através da sua sã doutrina, que ao mesmo tempo que os anjos estão aqui, por exemplo, nos protegendo, estão nos defendendo, ao mesmo tempo, a nossa compreensão cronológica não permite assambarcar essa questão cairológica, ou seja, essa questão eterna, que ao mesmo tempo que eles estão aqui, eles estão também em Deus. Por isso que os anjos, eles trazem as mensagens de Deus para nós e levam as nossas para Deus. E isso é fantástico. Então, nesse contexto, doutrinariamente falando, nós vamos entendendo um pouco quem são os anjos. Outra coisa, morre um bebê, alguém diz, virou um anjinho. Não vai virar anjinho coisíssima nenhuma. Ser humano é ser humano, anjo é anjo. Ninguém que morre vira anjo. Eu não sei de onde tiram essas coisas. Eu não sei quem inventa essas coisas. O pior é que acredita-se na falsa doutrina e não acredita-se na doutrina oficial da igreja. Anjo não vai virar humano, assim como humano não vai virar anjo. Um bebê que morreu é um ser humano e vai existir para sempre como ser humano. Porém, na eternidade, um ser humano ressurreto, ou seja, ressuscitado. Anjo é anjo, ser humano é ser humano. Outra coisa importante, Lúcifer era anjo, ou é anjo. Só que Santo Agostinho, ele consegue fazer uma análise teológica muito perspicaz sobre Lúcifer e que vale para nós também. Vejam, os anjos são seres inteligentíssimos, que têm vontade, que são perfeitos, que foram criados por Deus, que também têm livre-arbítrio, tanto quanto nós, seres humanos, porém, também poderiam se rebelar. E Lúcifer se rebelou contra Deus. Santo Agostinho faz uma análise profunda sobre Lúcifer e nos ensina o seguinte, minha gente. O que transformou Lúcifer de anjo a demônio? A soberba, a arrogância, a altivez. A arrogância é tão perigosa, a soberba é tão perigosa, que ela foi capaz de transformar um anjo de luz em Satanás, em demônio.
Se vocês prestaram atenção no evangelho de hoje, está dizendo, Jesus, para com os discípulos, pegou uma criança, colocou no meio deles, e eles estavam discutindo sobre quem seria o maior. A discussão é de soberba, é de altivez. Não estavam preocupados com o reino, não estavam preocupados com os pobres, estavam preocupados com a evangelização, estavam preocupados em saber quem seria o maior entre eles, quem se assentaria à direita e à esquerda de Jesus. Pega-se uma criança como símbolo da pequenez, da singeleza, do despojamento, da humildade, e vai dizer, quem de vós quiser ser o primeiro no reino do céu, se transforme numa criança como essa. Ou seja, se você quiser ser grande, faça-se pequeno. Lúcifer quis ser grande e perdeu o paraíso. Portanto, o livro do Êxodo, a primeira leitura de hoje, vai nos trazer biblicamente como que os anjos atuam na nossa vida e na nossa história. E isso é fundamental, minha gente. Diga-se comigo. Assim diz o Senhor, diga isso. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho, e que te conduza ao lugar que eu te preparei. Vou enviar, quem envia? Deus. Os anjos são criaturas que servem a Deus, criados por Deus, para serem missão de Deus na terra. Essa é a melhor definição dos anjos encontrado no catecismo da Igreja Católica. Por mais que você possa pedir ao anjo algo para Deus, o anjo só vai fazer aquilo que Deus permitir. Vejam bem, se você estiver passando nesse momento por uma grande provação na sua vida, e você pedir para Deus que Ele tire essa provação, ou para o teu anjo da guarda, que ele peça, junto ao trono de Deus, que retire você dessa provação na qual você está passando, e Deus falar que não vai tirar, o anjo não pode tirar. Por que não pode? Porque o anjo obedece a Deus, sempre. O que impede a ação dos anjos na nossa vida, segundo a igreja? A tentação, ou quando nós sucumbimos a ela. Quando nós estamos no pecado. O pecado atrapalha fortemente a ação dos anjos da guarda na nossa vida. Por isso, é preciso desviar-nos do mal. Procurarmos pelo menos uma vez por ano, estou dizendo uma vez por ano. A exceção esse ano foi a pandemia. Mas para muitos faz anos que não se confessam, por exemplo. Anos. O teu anjo da guarda não pode fazer muita coisa por ti, se você vive no pecado há anos. Eu sinto muito. E é por isso que você está quebrando a tua cara há tanto tempo. O teu anjo da guarda está há muito tempo querendo te mostrar o caminho, mas você na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, você está relutando. E é por isso que as coisas acontecem conosco. É por isso, minha gente, que tem tempestades em nossa vida que nunca param, nunca cessam. Ao contrário, elas pioram cada vez mais. E por quê? Porque nós não ouvimos os nossos anjos da guarda. De vez em quando eu escuto alguém me falando, padre, alguma coisa falou comigo, alguma coisa soprou no meu ouvido, alguma coisa o quê, meu irmão? Alguma coisa não fala, alguma coisa não diz nada. Quando você escuta alguma voz te direcionando, te reanimando, fazendo com que você busque a Deus, a confissão, a absolvição dos teus pecados, o redirecionamento e redimensionamento da tua vida, é o teu anjo falando contigo. Essa voz da consciência não é outra coisa senão Deus nos orientando. Olha o texto. Vou enviar o anjo que vá à tua frente. O anjo vai abrindo os nossos caminhos.
É preciso prestar atenção quem está nos guiando. Cuidado, porque tem gente que está te levando para o buraco, tem gente que está te levando para o abismo, e não é o teu anjo, e não é teu Deus. Tua vida profissional está no buraco, tua vida sentimental está no buraco, tua vida familiar está no buraco, tua vida espiritual está num abismo. E quem está te conduzindo para lá não é o teu anjo da guarda, é Lúcifer. Cuidado. Segundo, a Bíblia diz, um anjo que te guarde. Guardar, na expressão bíblica, significa esconder. Como se a ave escondesse o pintainho por debaixo dela como proteção. A missão do anjo da guarda é nos proteger dos perigos, das tempestades, das ruínas, dos males. Terceiro ponto, o anjo da guarda é aquele que nos conduz para o lugar que Deus nos preparou. E se Deus nos preparou, o anjo da guarda o tempo todo nos diz, confia em Deus. Minha gente, vamos ser honestos mesmo, de verdade. Não dá para brincar de Bíblia, não dá para brincar de missa, não dá para vir à missa só para fazer um turismozinho qualquer, não dá. A palavra tem que tocar e transformar a gente de dentro para fora, não dá. Para vir à igreja e ficar preocupado com o celular, não dá. Vejam, é importante que nós percebamos que nós confiamos muitas vezes no nosso ego, nós confiamos no nosso vizinho, nós confiamos em pessoas totalmente sem idoneidade, e nós desconfiamos de Deus. Nós temos facilidade para confiar na voz e na palavra de qualquer ser humano, e temos uma grande dificuldade em acreditar confiantemente em Deus. Quarta-feira, terça-feira, nós ouvíamos no livro de Jó, aliás, ontem, quinta-feira, um texto fantástico no capítulo 19, quando Jó dizia, mesmo no meio da tormenta, do sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantou do pó. Jó, ainda que sofrendo, estava dizendo categoricamente para mim e para você, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Jó, o homem que sofre, Jó, o homem que tem fé. É uma pena que os cristãos resumiram ou sintetizaram Jó somente no homem da paciência. Jó é muito mais do que isso. Jó é o homem da fé. E fé, no contexto do livro de Jó, que fora escrito no ano 5º antes de Cristo, na famosa literatura sapiencial de Israel, nós aprendemos no livro de Jó que fé é confiar 100% em Deus. E quem me ajuda a isso, padre? Os anjos. Talvez, minha gente, tenha chegado o grande momento na nossa vida de pararmos e pedir para Deus e para os anjos e para os santos apenas coisas materiais. A gente só começa a procurar a Deus quando tem dor no corpo, quando tem problema de relacionamento e quando está com problema material. Aí procuramos a Deus assim, nós precisamos procurar um pouco mais a Deus, justamente para fortalecer a nossa fé nele. Por dois grandes motivos. Primeiro, tudo que você tem é emprestado. Até o teu corpo não te pertence, porque o teu corpo e o meu corpo vai para debaixo da terra. Segundo, nós estamos a caminho da eternidade. Então os anjos aqui nos ajudam justamente a pensar de uma outra maneira, de uma outra forma, como conceber a vida e a nossa relação com um bom Deus. Os anjos nos pedem obediência. Diga-se comigo: se ouvires a voz dos anjos e fizeres tudo o que ele disser,
eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Se você ouvir a voz dos anjos, que é a voz de Deus, fique tranquilo. Só confie. No tempo certo, milagre chega, a saúde volta e a tempestade acaba. Agora, há uma outra coisa interessante. Se você ouvir o teu anjo, não há adversário, não há inimigo que você tenha que possa te fazer mal. Escute isso. Aqui dentro dessa igreja, começar por mim. Eu não te conheço, não sei tua história, também nem me interessa. Mas nem precisa. Aqui dentro dessa igreja, todo mundo tem inimigos. Seja você bonzinho, lindinho, riquinho, bonitão, fortão, carrão, casão, empregão, não importa. Cheiroso, sarado, malhado, educado, bem estudado, pós-graduado, não interessa. Tem gente que não gosta de você e ponto final. As pessoas muitas vezes não têm problema com o que nós temos. Temos, do verbo ter. As pessoas às vezes têm problema com o que nós somos, do verbo ser. E isso é ontológico. Então vejam, todo mundo tem inimigos. Todo mundo tem alguém que em algum momento calunia, difama, persegue, faz inferno, faz confusão. Isso dentro da família, no seu trabalho, no escritório, na igreja, na sociedade como um todo. Mas se você ouve o teu anjo, se o teu anjo te guarda, se você o obedece, se você busca Deus, fique tranquilo. O teu anjo derrubará os teus adversários. Nem você precisará fazer isso. Nem é você. Nem se irrite. Só entregue. Só isso. Por isso, irmãos católicos, eu te convido, esta noite, que a liturgia da palavra nos permite falar dos anjos da guarda, que você crie uma relação com eles, todos os dias, fale com eles, escute-os. Eu te garanto, presta atenção onde o teu anjo está te levando, presta atenção onde o teu anjo te fala, não faz, cai fora, sai desse relacionamento, isso não é para você, eu já te dei um toque. Presta atenção no teu anjo. Se você assim o fizer, fique tranquilo. Vai ser feliz, vai ter paz e vai para o céu. Mas se você não escuta os teus anjos, vai continuar quebrando a sua linda carinha, como tem quebrado há tantos e tantos e tantos anos. Deus é tão bom, tão lindo, esse cara é, esse tal de Deus, tão lindo, que esse cara nos deu os anjos, para nos direcionar quando estamos perdidos nesta vida. Confie neles e confie em Deus.